Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um tema fundamental para a filosofia e para a ciência moderna. É o discurso do método de René Descartes. Recentemente, esse filósofo francês do século XVI completou 425 anos. René Descartes nasceu no dia 31 de março de 1596 no Reino da França. E o seu legado para a ciência moderna é sentido até hoje. Uma das principais obras que o René Descartes deixou para nós foi O Discurso do Método. Nesta obra, René Descartes propõe algumas questões que são fundamentais. Nesse vídeo eu vou abordar a questão do cogito, isto é, aquela famosa expressão penso, logo existo, e também vou abordar as 4 máximas que norteiam o método de René Descartes. Eu tenho certeza que isso pode ser muito útil para que você mesmo desenvolva o seu próprio método científico e paute o seu trabalho filosófico com muito mais rigor. Então, a primeira questão que eu posso apontar no discurso do método e a respeito do método cartesiano é que, até então, o problema da filosofia e da ciência, que caminhavam juntas, era uma questão de verdade, isto é, para os gregos e para os escolásticos, o conceito de verdade poderia ser resumido como a adequação do intelecto à coisa. Se aquilo que você pensa na sua cabeça é uma representação daquilo que se encontra no mundo. Se é de fato uma representação, então este pensamento é verdadeiro, há uma correspondência no mundo. Se não é uma representação apropriada, correta, este pensamento é falso. E esse é o conceito de verdade. René Descartes vai inverter isso aí. Por quê? Como diz Charles Taylor em As Fontes do Self, René Descartes vai se afastar deste paradigma de verdade que até então vigorava na filosofia e vai transformar a questão científica num problema metodológico, isto é, não é mais uma questão de verdade, mas sim uma questão de certeza. Se for aplicado o método apropriado, aquele conhecimento é certo e dele não se pode duvidar. Porém, não é mais uma questão agora de adequação do intelecto à coisa, na medida em que a preocupação do cientista vai se voltar para o método empregado. E por que Descartes faz essa virada metodológica? Bom, como ele conta no discurso do método, ele estava na Alemanha, preso no inverno dentro de uma cabana militar, e havia muito tempo para pensar a respeito das coisas. E ele começou a ponderar de que muitas pessoas antes dele haviam pensado a respeito de verdades, sejam elas perceptíveis pelos nossos sentidos, ou sejam elas mesmo racionais, pensáveis, e muitas dessas pessoas, mesmo os bons pensadores, poderiam se equivocar em algumas circunstâncias. Então, a gente, pensava Descartes, não tinha nunca como ter certeza de que aquilo que a gente estava pensando e propondo era de fato algo livre de dúvidas. Isto é, só pode ser verdadeiro aquilo que puder ser provado através do método que é verdadeiro. E evidentemente, se uma primeira coisa, uma base desse raciocínio é que não se pode duvidar que a dúvida existe. Logo, há uma inversão. Enquanto antes havia um critério de correção que era a adequação da mente ao mundo, da representação mental das coisas ao mundo, agora a coisa é primeiramente concebida na mente do cientista para depois ser testada no mundo. Então há uma inversão aqui paradigmática. A partir dessa dúvida radical, ele começou a pesar se aquilo que ele pensava existia de fato no mundo. E de todas as coisas que ele havia concebido, a única coisa que ele podia ter certeza é que alguém estava duvidando que as coisas existiam. Logo, se alguém estava duvidando, pelo menos disso ele poderia ter certeza, ou seja, aquele que duvida, aquele que pensa, existe. Então ele formulou aquela famosa divisa: ego cogito ergo sum. Penso, logo existo. Diz ele no discurso do método. Porém, logo em seguida, percebi que, ao mesmo tempo que eu queria pensar que tudo era falso, fazia-se necessário
que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E ao notar que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão sólida e tão correta que as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de lhe causar abalo. Julguei que podia considerá-la, sem escrúpulo algum, o primeiro princípio da filosofia que eu procurava. Ou seja, o seu ceticismo encontrou um alicerce para poder firmar essa nova ciência moderna que ele estava concebendo, exatamente neste alicerce que era: ele duvida, logo existe. Bem, e o que resultou essa filosofia cética? Ele chegou a um ponto em que ele resolveu propor um novo método para a ciência. E ele diz o seguinte no discurso do método: é como a grande quantidade de leis fornece com frequência justificativa aos vícios, de forma que um Estado é mais bem dirigido quando, apesar de possuir poucas leis, elas são estritamente cumpridas. Portanto, em lugar desse grande número de preceitos de que se compõe a lógica, achei que me seriam suficientes os 4 seguintes, uma vez que tornasse a firme e inalterável resolução de não deixar uma só vez de observá-los. Ou seja, ele propôs um método que contém 4 preceitos que devem ser observados para que aquilo que o cientista está produzindo seja um conhecimento científico. Diz a primeira divisa de Descartes: o primeiro era de nunca aceitar algo como verdadeiro que eu não conhecesse claramente como tal, ou seja, de evitar cuidadosamente a pressa e a prevenção, e de nada fazer constar de meus juízos que não se apresentasse tão clara e distintamente a meu espírito que eu não tivesse motivo algum de duvidar dele. Ou seja, a primeira coisa que um cientista deve observar é que ele deve partir de ideias claras e distintas. Se as ideias estiverem obscuras ou se as ideias estiverem confusas, misturadas, o cientista deve trabalhar sobre essas questões mentais de modo a tentar esclarecê-las e ter muito claramente e distintas, separadamente das outras ideias, aquilo que ele está trabalhando, naquilo que ele está pensando. O segundo diz o seguinte: o de repartir cada uma das dificuldades que eu analisasse em tantas parcelas quantas fossem possíveis e necessárias a fim de melhor solucioná-las. Ou seja, diante de um trabalho científico, o que você deve observar, diante daquele maior problema, da maior questão que você está se debruçando, você deve observar que aquilo pode ser dividido em partes menores. E a partir daí, você deve dividir o problema e, se encontrar ainda daquelas partes menores, dividir novamente até chegar nas menores e mais distintas e claras ideias que você pode ter a respeito daquele problema que você quer solucionar. Talvez um exemplo ajude a compreender isso aqui. Se você quer, por exemplo, como eu faço, estudar o que é justiça, você vai ver que existem várias modalidades de justiça. Então, você deve separar as modalidades de justiça. Primeiro, existem autores que estudam a justiça enquanto uma virtude institucional e política, como John Rawls. Existem outros autores que estudam a justiça enquanto uma virtude ética. Por exemplo, Aristóteles, Tomás de Aquino. Então, primeira coisa, aí você já vai ter 2 correntes. Dessas duas correntes, se nós pegarmos uma, por exemplo, a de Aristóteles, você vai encontrar a justiça enquanto a observância da lei, a justiça legal, ou enquanto uma igualdade, a justiça particular. Ou seja, você já conseguiu separar mais claramente o problema. Porém, ainda a gente pode descer mais nesse grau de separação das ideias. Dentro da justiça particular, por exemplo, que trata das igualdades, nós vamos ter a igualdade nas distribuições, que é a igualdade geométrica, e a igualdade nas correções, que é a igualdade aritmética. Então nós temos a justiça distributiva e a justiça corretiva. E isso poderia ser desdobrado muito mais. Como a minha ideia aqui não é dar uma aula sobre justiça, mas é demonstrar para vocês como a gente pode aplicar essa metodologia de Aristóteles no exercício filosófico, na produção do conhecimento filosófico, eu acho que é o suficiente. Mas a ideia é exatamente essa, ou seja, primeiro, ter clara e distintamente cada um dos elementos com o qual você está trabalhando e ir desdobrando eles em problemas menores a fim de
conseguir uma maior precisão a respeito daquilo que você está trabalhando. O terceiro ponto do método cartesiano diz o seguinte: o de conduzir por ordem meus pensamentos, iniciando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para elevar-me pouco a pouco, como galgando degraus, até o conhecimento mais composto e presumindo até mesmo uma ordem entre os que não se procedem naturalmente uns dos outros. Ou seja, depois de você encontrar as menores partes dos problemas, ter claramente e distintamente o que é cada uma dessas coisas, você pode começar a reunir esses objetos e a partir daí começar a construir teorias mais complexas. Então, a partir daí você começa a ter uma teoria da justiça, por exemplo, né? Porque você já desceu até as menores partes disso que você estava estudando. E o quarto e último elemento do método cartesiano científico diz o seguinte: efetuar em toda parte relações metódicas tão completas e revisões tão gerais nas quais eu tivesse a certeza de nada omitir. Ou seja, depois de ter clara e distintamente as menores partes da teoria e de ver se está tudo certo, você passa a subir e construir a teoria, os conceitos mais gerais a partir daquelas menores partes, e tendo alcançado esse corpo teórico, por exemplo, a respeito do que seja justiça, então você deve revisar todas as partes, revisar todos os passos que você deu e ver se você não omitiu nada. Neste momento, segundo Descartes, você tem o conhecimento científico a respeito de algo. Por exemplo, você pode dizer que tem ciência a respeito do que seja justiça. Então, só recapitulando as 4 fases metodológicas do conhecimento científico para Descartes. Primeiro, ter ideias claras e distintas. Segundo, dividir os problemas nas menores partes possíveis. Terceiro, agrupar de novo esse conhecimento e começar a construir uma teoria geral a partir disso. E por último, extrair as conclusões desse conhecimento produzido e revisar todos os passos que você deu para ver se você não se equivocou com nenhum dos elementos e se não omitiu nada também. E esse é o método científico cartesiano, que foi um grande passo no sentido de afastar aquele conhecimento que era o conhecimento filosófico, que até então englobava também o conhecimento científico, da ciência moderna. Ou seja, a partir de então começou a se falar em filosofia e ciência. E isso se deve em grande parte ao discurso do método de Descartes. Faço a sugestão de leitura, inclusive, do livro O Discurso do Método. Essa minha edição é a edição de Os Pensadores, mas também encontrei na internet muitas traduções boas também disponíveis em PDF, gratuitamente para serem baixadas. No próximo vídeo, eu devo abordar a moral provisória de Descartes. Como ele desconstruiu todo o sistema de pensamento, ele precisou também adotar uma nova moral a fim de poder conduzir a sua vida com tranquilidade na busca da felicidade. Então, não perca o próximo vídeo. Não esqueça de assinar o canal para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir, inclusive da segunda parte deste vídeo. Também, se fosse possível, te pediria para curtir o vídeo e compartilhar com os teus amigos nas tuas redes sociais. Esse é um grande apoio que você pode dar para a gente seguir desenvolvendo esse trabalho. Um abração, uma boa semana, são os votos do professor Leandro Cordioli.